Então, parei um pouquinho. Então, nós vamos começar a ver o Brasil colônia. Que começaria, né? Todos sabem, em 1500, vai até 1822. Então é o seguinte, eu só queria assim, ó, eu sei que a maioria de nós já tem essa reflexão, tá? Mas eu queria que a gente partisse tendo certeza disso, né? Criando uma base mesmo. Então olha aqui, os europeus eram nações mercantilistas que queriam encontrar um acesso às especiarias. Muito bem, mas nesse processo, eles acabam encontrando o Novo Mundo. Então, a América, né, a África e a Ásia serão descobertas dos europeus. Pela sua superioridade militar, os europeus vão estabelecer o quê? A dominação sobre esse Novo Mundo. Qual é o objetivo dessa dominação? É extrair as riquezas que o mercantilismo europeu deseja. Então nós vamos trazer do Novo Mundo aqueles produtos que nós não temos aqui na Europa e que nos permitem grandes lucros no comércio dentro da Europa. Eu quero é pegar aqueles produtos lá, vender para os outros países europeus e ganhar dinheiro. Bom, então vai se estabelecer o quê? Uma relação, um sistema de relações entre os europeus e o Novo Mundo. Esse sistema de relações é determinado pelo quê? Pelo interesse comercial. Então a curiosidade sobre a cultura americana, ela não existe por parte dos europeus que chegam aqui. Tá? América, eu estou falando América, África e Ásia também. Quer dizer, não haverá nenhum respeito pela cultura encontrada. O que os europeus querem é extrair as riquezas. E vão adaptar, e vão adequar estes povos para que eles forneçam as riquezas que os europeus querem. Obviamente que nós estamos tratando do quê? De uma longa destruição da cultura do mundo inteiro. Na Ásia, na África, na América, o que se tem é a destruição com o objetivo comercial. Tá? Muito bem. Esta relação a gente chama de sistema colonial. Então tem que ficar claro para nós que há uma relação muito íntima entre o interesse mercantilista e o sistema colonial, que a gente vai começar a discutir a partir dessa nossa aula aqui. Tá? Então, isso tu não pode esquecer na hora de pensar na prova, quer dizer, é o interesse comercial que conta. E é só o que conta. E o que interessa aos europeus é apenas isso. Tá, e se eu chegar a um lugar na América onde esse interesse comercial não pode se realizar, eu não vou colonizar esse lugar. Esse lugar será um lugar desprezível. Só é importante o lugar em que o interesse comercial é satisfeito. Tá? Então, nós temos, de um lado, nesse sistema de relações, nós temos, de um lado, o polo que a gente chama de metrópole, que é o país europeu, que é o país mercantilista, que é o país que determina
o ritmo da relação. Então ele é determinante. Tá? E estabelece uma relação de dominação. Claro que tu vê que a gente está trabalhando um conceito aqui, tá? Essa dominação se dá sobre o outro lado. O outro lado é visto apenas como a colônia, que é parte da metrópole. A gente diz, é uma extensão da metrópole, é um apêndice da metrópole. Olha só, eu não quero civilizar a outra cultura. Eu não desejo fazer ela ficar igual à minha. Eu quero, pelo contrário, que ela propicie um enriquecimento meu. Tá? Se houver resistência, bom, essa cultura terá que ser o quê? Riscada do mapa. Então a gente sempre fala o quê? A colônia, ela tem o quê? Uma função no sistema. Qual é a função? Enriquecer as classes dominantes da metrópole. Né? Enriquecer o Estado, deixa eu botar assim, o rei, e a burguesia da metrópole. Tá? Quer dizer, a colônia seria uma área de exploração. Bom, claro que é exploração econômica, não é exploração turística, né? Tá? Então o sistema colonial fica claro para nós, ele vai moldar o novo mundo. Ele vai adaptar o novo mundo. Tá, tu acha que isso é importante? Olha, eu sempre falo para ti, quando a gente começa a discutir história brasileira, a gente começa, na verdade, a fazer o quê? Os motivos que nos fizeram ficar como nós somos hoje. Então é isso que nos leva a estudar a história. Por que a gente vive essa situação hoje? Né? Então, de alguma maneira, a gente está começando a perceber, quer dizer, o Brasil ele não é criado à imagem e semelhança da Europa. Mas eu acho isso importante. Por quê? Porque nós temos no nosso imaginário a noção de que nós somos uma civilização fracassada. Brasil, é porque a gente está falando de história do Brasil. Brasil é uma civilização que fracassou. Ele foi encontrado pelos europeus, né, em tese. Os europeus fizeram de tudo para criar uma civilização europeia e não deu certo. A gente trabalha essa noção. Aí tu pega vários caras, a gente não se dá conta, mas esses caras ditaram a maneira de se olhar a história, a cultura brasileira. Então tu pega um Gilberto Freire. Por que é que o Brasil não deu certo? Bem, porque o Brasil foi resultado de uma miscigenação de povos fracassados. Os nativos que eram, do ponto de vista civilizatório, muito atrasados, que eram indolentes. Os europeus que vieram para cá eram portugueses, que não era exatamente um povo muito afeito ao trabalho. E os negros vieram como escravos, também não tinha interesse nenhum. Então, tu junta três culturas fracassadas, só pode dar o Brasil fracassado. Qual é a única maneira do Brasil se salvar, diria o Gilberto Freire? Tu teria que europeizar o Brasil. Eu estou falando isso, é o discurso da cultura brasileira do século XX, no modernismo brasileiro.
Então tu vê que isso chega a nós até hoje. O que eu estou querendo fazer? O que eu estou querendo fazer é implodir essa noção. Primeiro, nós não somos uma civilização fracassada. Eu acho que tu vai ter a oportunidade de perceber o seguinte: o Brasil vai se transformar daqui a pouco, já no início do século XVI, na mais importante colônia europeia. Eu estou falando do mundo inteiro. A mais importante colônia da Europa é o Brasil. O Brasil vai ser produtor da mais cara das especiarias. O Brasil vai dar uma lucratividade a Portugal e aos seus sócios muito grande. O Brasil vai ser a maior área de escravos do mundo. Ah, mas o sul dos Estados Unidos não se compara ao Brasil. Então o Brasil era visto como a grande oportunidade europeia. Então no século XVI e XVII o Brasil... Tá, mas aí, Rigo, aí eu estou em decadência. Não, mas aí veio a mineração. E o Brasil vai ser de novo a maior área mineradora do mundo. E continua sendo a maior área escravista do mundo. Mas aí vem o café. Tá, mas aí acaba o café. Mas hoje nós somos a 8ª economia do mundo. Então nós não somos uma civilização fracassada. O Brasil sempre deu certo desde o seu início. Então olha aqui, então a pergunta é outra. O Brasil dá certo, mas o Brasil dá certo para quem? É isso que eu quero te mostrar. Quer dizer, o Brasil é uma grande economia, ainda hoje, sempre foi, mas sempre para o benefício de outros. Nunca para resolver os seus problemas. Então a gente tem que tentar mudar um pouco essa matriz cultural, que é a maneira como a gente olha e explica a nossa situação. Né? Tu vê assim, as civilizações que estão hoje no processo de globalização fracassando. Há 70 anos atrás a Argentina era vista quase como um país de primeiro mundo. Hoje é um país que está virando o Paraguai. Está se decompondo. Por quê? Por ação de elites interessadas nesse processo. Então é um processo de colonização. Então, vejam bem, então esses elementos que a gente está apresentando aqui, eles são importantes para a gente julgar o nosso presente e projetar o nosso futuro. Tá? Bom, então, para que essa área de exploração, retornando aqui, ela possa cumprir essa função, é preciso que apenas a metrópole tenha acesso àquelas riquezas. Então é preciso impedir a concorrência dos outros países, impedir o acesso dos outros ao ouro, ao café, ao açúcar, ao anil, ao tabaco, ao algodão. Então, esta colônia vai ser um monopólio da metrópole. Daí aquela expressão monopólio comercial. Quer dizer, é uma área exclusiva da metrópole. Só a metrópole pode comercializar. E os colonos, que serão quem? Os colonos serão membros da metrópole, vão lá para garantir isso. Então os colonos vão lá para garantir que o comércio se fará apenas com a metrópole. Portugueses comercializarão só com Portugal. Se franceses, se ingleses, se holandeses, se espanhóis vierem para cá, eles deverão ser expulsos com violência. Então nós vamos criar uma sociedade ligada exclusivamente à metrópole para satisfazer a metrópole. Quem é que vai ganhar com isso? O rei, o grupo mercantil da metrópole
e os colonos que vierem para cá. Os caras que vierem fazer a colonização. Tá? Muito bem. Então fica claro que existe um acordo, um pacto. Esse é o famoso pacto colonial. As riquezas da colônia irão para a metrópole. É isso. A colônia fará aquilo que a metrópole deseja. Esta é a ótica que eu quero que a gente tenha. Então não tem como tu errar a questão em vestibular. Tá? É barbada demais. Igor já tinha essa reflexão. Tá? É só para a gente dar uma nivelada. Então, isto é o conceito de sistema colonial. Então nós vamos pegar e olhar agora a história do Brasil dentro desse conceito. A história do Brasil colônia é uma redundância, né? Eu vou dizer, a história do Brasil colônia é a história do colonialismo português sobre o Brasil. É a história do monopólio colonial português sobre o Brasil. Tudo que afeta a metrópole vai afetar a colônia. Tá? Até onde vai isso, Rigo? Até o momento que as ideias de independência começarem a aparecer. Aí é outro conceito, é outra discussão. Tá? E tem a ver com o liberalismo europeu, mas é outro papo, aí é início do século XIX, aí é a independência brasileira. Então vamos nos ocupar agora só com essa história do colonialismo português no Brasil. Tá? Então vamos lá. Tá, agora está tudo pronto, agora é só desfilar a matéria aqui, é uma barbada. Muito bem. Então, nós vamos começar. Nós sabemos o que é colonização, colonialismo. Tá, então tá. Então, o primeiro momento dessa história colonial é chamado o momento pré-colonial. Que é uma época curta demais. Então, assim, ó, isso que eu estou te dizendo. O que seria esse período pré-colonial? Seria uma época que o Brasil já havia sido descoberto, já fazia parte do Império Português, mas o Brasil não realizava os interesses mercantilistas. Como não realizava, o que aconteceu? Portugal jogou o Brasil de lado. Então, para aí, essa época é chamada período pré-colonial ou o período do chamado abandono português. A época que o Brasil estava abandonado pelos portugueses. Por quê? Porque não era uma área importante. Ah, peraí. Quero comida, sabe? Semana que vem eu dou, tá, bombom? Que merda. Só vem aqui no curso para comer? Sim. Não tem comida em casa? Não. É, eu tô vendo. Que merda também. Eu vou pegar o bombom ali. O que eu tinha dito? Eu disse que eu ia dar é aquilo que a gente estava falando, é o período do abandono português, né? Português. Se eles chamarem assim, a gente já sabe o que eles estão querendo dizer. É a época de auge do Império Português, tá? Por
Portugal é senhor absoluto, quer dizer, Portugal tem o monopólio, literal, monopólio da Ásia. É o mais importante império, é o mais importante país europeu e, ao mesmo tempo, o Brasil não tem nenhum atrativo para o mercantilismo europeu e português em particular, né? Então, o Brasil não oferece atrativos para o mercantilismo português. Quer dizer, o Brasil literal, o Brasil não tem valor algum para Portugal. E acabou. Tá? Então tudo vai para a Ásia, nada vem para o Brasil. Bom, mas tu sabe que tem coisas de Portugal no Brasil. O que tem de Portugal no Brasil? Tem as famosas feitorias. Quer dizer, o que é uma feitoria? Uma feitoria é um lugar onde tu vai colocar desterrados. Tu vai pegar um nobre que caiu em desgraça em Portugal e vai ser condenado ao exílio perpétuo, numa colônia sem importância. Ou ele vai receber o desterro por 20 anos. Por 20 anos ele vai ficar afastado de Portugal. Tá? Oi. Feitorias. Nestas feitorias, os portugueses praticavam o quê? A troca do único, ou da única riqueza que existiria no Brasil, que é o pau-brasil. Tá? Então, os portugueses fariam o escambo, né? O escambo, a troca de pau-brasil. Tudo bem, mas olha aqui, é claro que o pau-brasil é uma mercadoria. Mas veja bem, ó, perto do que vem da Ásia, não tem como justificar investimentos maiores no Brasil. Então o que o rei fez? O rei fez uma troca, fez um acordo com o grupo de mercadores de Lisboa, chefiado pelo mercador Fernão de Noronha. Então eles arrendaram o Brasil e em troca disso pagavam o dízimo para o rei de Portugal. Então arrendavam o Brasil, extraíam para o Brasil, 10% dos lucros anuais eram do rei. Então para o rei estava ótimo. Tá? Então o Brasil foi arrendado nesse período para a empresa do Fernão de Noronha. Então o Brasil não tem importância. Quando é que o Brasil passou a ter importância? O Brasil passou a ter importância. Então é aí que começa a colonização propriamente dita, né? Então a colonização a partir de 1530. Quando a situação mudou. Ah, mas é claro que mudou. Não, parei um pouquinho. O que aconteceu? Por isso que é legal a gente saber mais, ó. Portugal perdeu o Estreito de Malaca. Então Portugal perdeu, vamos fazer de conta, Portugal tem 100% aqui. Portugal perdeu, melhor dizendo, deixou de ganhar 50%, não entra mais. Tá, mas ainda tem 50%, tudo bem, tem 50%. Só que Portugal é atacado no Mar da Arábia. Tudo isso aqui é português em verde, ó. Ele é atacado no Mar da Arábia pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, pelos muçulmanos que querem de volta o comércio. Claro que incentivados pelas cidades italianas. Então Portugal, se a gente somar, Portugal tem 5 e mais os italianos lá na Europa, tem 6 para cima dele. Então o que ele vai ter que fazer?
ele vai ter que fortificar as cidades da Ásia, do Mar da Arábia. Isso quer dizer o quê? 50% que ele tem menos o custo. Ele vai ter que mandar soldados para lá, 50% menos o custo. Ele vai ter que equipar armadas que vão tratar de policiar o Mar da Arábia. Cada navio que volta da Ásia vai ter que vir acompanhado por uma frota armada. Né? Porque pirataria aqui e no Golfo da Guiné. Então o custo para manter o que ele tem é muito elevado. Então a perda de Malaca representou um duro golpe para Portugal. Porque com o que restou, ele teve que começar a manter o império. Então a receita cai, o custo aumenta, o lucro do império começa a declinar. Né? Eu sempre cito um dado, porque eu acho que ele esclarece muito o que eu quero te passar, que é o dado que aparece nesse ano, que é o seguinte: lá na cidade de Goa fica a sede do império, tá? E o cara que administra, ele tem o título de vice-rei. Então eles diziam vice-rei de Goa. O vice-rei de Goa, ele manda um relatório anual para o rei, dando conta da situação do império, para acontecimentos, bom, contabilidade, aquela história toda. O relatório de 1527 dava conta que naquele ano, para te ver a queda, Portugal havia gastado 20% a mais do que havia ganho. Então, na verdade, tu está pagando para ter a Ásia. Então, onde é que está saindo esse dinheiro do Tesouro Real? Então, o que a gente pode dizer é que o dinheiro que Portugal havia acumulado até agora, ele começa a sair todo. Portugal não conseguiu reter esse dinheiro que ele havia ganho até agora. Então, o que Portugal tem mais ou menos perto de 1530 é a crise. Acabou o grande império. É isso que eu te digo, é isso que é espetacular na história portuguesa. Tu vê, é um império que se forma em questão de 2, 3 anos. E se torna o grande império. 20 anos depois não tem mais nada do império. Portugal perdeu absolutamente tudo. Né? Tem um livro, vocês nunca vão ler. Só quem assim, por exemplo, quem cair na área de psicologia, ou o pessoal que for para psiquiatria, vai se deparar, é um psicanalista português, que escreveu um livro, na verdade ele queria trabalhar a coisa do mito, e como ele é português, ele vai escrever em cima da história de Portugal, então ele chama Mitologia da Saudade. Então ele mostra assim que a queda do império foi uma verdadeira catástrofe na história de Portugal. E isso traumatizou profundamente os portugueses, a cultura portuguesa. E Portugal virou um país nostálgico do seu passado colonial, do seu passado glorioso, que na verdade durou 20 anos. Mas foi uma coisa tão forte e a queda foi tão espetacular que a cultura portuguesa nunca conseguiu superar isso. Né? Então, Portugal hoje, o Portugal moderno do século XXI, é um Portugal nostálgico do grande império. E quando tu fala com um português, a impressão que tu tem é que Portugal foi durante 4 séculos dono do mundo. E não é verdade. Isso durou o quê? Isso durou 20 anos. 20 anos. Se a gente considerar a descoberta do Brasil, a chegada a Calicut, tomada de Malaca, 1527 desabou. Então, o passado glorioso é um passado de 20 anos, o que é um trauma. Para quem gosta de poesia, tu pega Fernão Pessoa, por exemplo. Fernão Pessoa é um cara que usa, nos elementos da poética dele, muita coisa da expansão marítima. País que fez o mundo, país que descobriu o mundo, um país que se sentia iluminado por Deus,
e de repente desabou. Então é isso que eu mostro, assim, que eu estou tentando te mostrar, é uma queda espetacular, assim, isso traumatiza, mas é bem o momento que nós estamos vivendo aqui. Então, aproximadamente, só para usar uma convenção, aproximadamente em 1530, o Império Português começa a naufragar. Nós temos um Império Português, um império em decadência. Né? Por que ele está mesmo em decadência? Primeiro porque ele perdeu o monopólio da Ásia. Tá? Só para a gente não esquecer, perdeu Malaca. Ao mesmo tempo, o custo para manter o que ainda resta é muito elevado, né? Então, custo elevado do império. Que seria o que? O Mar da Arábia, ou, se tu quiser, só Calicut. Tá? Bom, as despesas elevadas ao longo do tempo vão delapidar o tesouro real. Então nós teríamos o que? A crise financeira do Estado português. Então, o momento de auge passou. Esse joguinho eu queria que a gente tivesse bem claro na prova. Período pré-colonial coincide com o período do auge. O período de colonização do Brasil coincide com o período das vacas magras, o período da queda do império. Tá? Nesse momento, o Brasil vai surgir como a solução do império. Então, como é que nós vamos resolver o problema do império? Vamos ocupar o Brasil, vamos colonizar o Brasil. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos produzir cana, e vamos iniciar o quê? As capitanias hereditárias. Então, a cana-de-açúcar é a tentativa de produzir uma mercadoria que compensasse as perdas do império. Se tu pensar bem, é uma jogada muito inteligente de Portugal. Por quê? Porque de todas as especiarias, a cana era considerada o quê? Especiaria régia. Especiaria régia. Especiaria de reis. Quer dizer, ela é uma das mais caras iguarias da mesa europeia. Então o negócio é produzir cana lá. Para produzir cana, vamos ter que iniciar o quê? A ocupação através das capitanias hereditárias. A verdade é que o negócio é colonizar o Brasil. Só que aqui tu vai ter que lembrar que colonizar, na verdade, é um conceito. Quer dizer, colonizar quer dizer o quê? Fazer o Brasil se tornar importante para o mercantilismo português. Então o Brasil tem que dar lucro, daí é o plantio de cana. Bom, como a gente sempre faz, tu não pode olhar, não dá para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós vamos optar por começar pelo estudo da cana e depois a gente entra nas capitanias. Tá? Então nós vamos começar primeiro a olhar o que? O ciclo da cana. Ciclo da cana-de-açúcar.
está vendo que a gente vai ter que pular no livro, assim, passar uma página, se eu não me engano. Olhamos a cana, voltamos para as capitanias hereditárias. Barbadinha, né? É verdade. Precisavam uns bombons a mais para a larica, não sei o que é, do pessoal do fundo da sala. É verdade. Muito maconheiro junto, né? Essa nojo de maconha. Odeio quando a minha mãe fala. Não, mentira, minha mãe. Minha mãe no máximo bebe. Bom, brincadeira, tá, pessoal? Não fique me olhando, coitado dele. A mãe dele é alcoólatra e maconheira. E todo mundo conhece a minha mãe no bairro. Não, não como vocês estão pensando. Agora eu me lembrei daquela piada idiota. Tem um guri subindo de elevador. Subindo, né? O elevador ele sobe. Tá. Não, não é assim a piada. Ah, esquece. Não, não me lembro do fim. Então é melhor não contar. Deixa eu, quando eu me lembrar, eu conto. Já que ganhamos o bombom, conseguimos para você um back da NASA. Claro, né, Jair? Isso aqui é uma embalagem para maconha no espaço. Sério? Bom, não sei o que é, mas eu vou guardar. Bom, então olha aqui. Então, o ciclo da... É brincadeira isso aqui, não é maconha, tá? É só uma brincadeira da pessoa. Bom, agora quando eu for embora, eu passo ali na casinha do pedágio e puxo o dinheiro assim pro guarda e mostro. Né? Assim, documentos do carro. É fazer. Bom, tá, tô brincando. Então olha aqui, primeira coisa nossa, o que é? A gente lembrar que o ciclo da cana ocorreu numa época. Qual era a época, Rigo? Séculos 16 e 17. Então olha aqui, ó, Guris. Começamos agora a única parte perigosa do Brasil colônia. É onde está a questão aquela complicadinha. Tá? 18 e 19 tu mesmo vai dizer, ah, nem tem que estudar, é barbada demais. Agora essa aqui, tá? Então por isso que eu estou indo devagar, assim, bom. Época. Segundo, se a gente quer data, nós vamos ter que usar essas duas aqui. Vamos pegar 1550 e vamos carregar até 1660. É segredo, né, Rico? É um segredinho nosso que a gente vai fechar mais tarde. Então, uma informação que eu ainda vou ter que te dar. Bom, onde é que se produz? Então, o local. Tu sabe muito bem o seguinte, ó. Tu vai produzir cana, basicamente de Pernambuco até o sul da Bahia e depois pula lá para São Vicente. Normalmente os caras dizem, olha, litoral do Nordeste, mas ainda tem um resquício lá em São Vicente. Tá? No século XVI. No 17, São Vicente já não tem mais cana, então em geral o pessoal omite isso, não tem problema nenhum. Então, litoral do Nordeste brasileiro. Tá? Bom, estas informações usuais são coisas que não justificam uma aula para ver isso, né? É porque na verdade nós temos que ir mais do que isso.
Primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é o seguinte, ó. Portugal, na verdade, quando ele iniciou a expansão marítima, tu te lembra que ele tomou Ceuta, mas aí logo depois descobriu Madeira. Bom, Madeira, Açores e Canárias, tá legal. Logo depois Cabo Verde. E Portugal começou a plantar cana-de-açúcar, principalmente em Cabo Verde, com grande sucesso. Então, antes mesmo de chegar até a Ásia, Portugal já tinha todo o domínio da produção de cana. Quando Portugal decidiu plantar cana no Brasil, o que ele via o Brasil? Bom, o Brasil vai virar um imenso Cabo Verde. Nós só vamos expandir no Brasil o que a gente já obtém com grande sucesso aqui. Foi o que eles fizeram. Então, isso aqui eu queria que a gente não esquecesse. Então, a cana já era produzida. Tá? Isso significa que Portugal já tinha o domínio técnico do cultivo. Tá? Já era produzida onde? Nas ilhas do Atlântico, ilhas atlânticas. Vamos a uma referência, vamos, Cabo Verde. Agora, quando em 1532 começou o cultivo da cana, o Estado português estava naquela situação que era falimentar, Portugal estava falido. E o cultivo da cana é caro demais. Para quem não lembra dessa discussão, tem que lembrar o quê? Não é só plantar cana, né? Tu tem que trazer um engenho. E se tu começa a olhar detalhadamente, tu vai ver o seguinte: as peças de um engenho de cana não são feitas em Portugal. Eram feitas em Gênova. Então só um pouquinho, tu tem que pegar peça por peça de um engenho feito em Gênova por especialistas, levar para Lisboa. De Lisboa tu vai embarcar para o Brasil, quer dizer, é tu trazer uma fábrica desmontada para o Brasil. Tu imagina o custo disso. Tu vai ter que usar escravos, né? Tu vai ter que trazer colonos. É muito caro. Sendo que o Estado português não tem dinheiro, como é que ele vai plantar cana? Então tem uma coisa que eu quero que tu cuide muito nos vestibulares. Olha aqui, ó. Na verdade, os recursos financeiros, eles não saem de Portugal. Os recursos financeiros, eles têm origem na Holanda. Então, é o capital privado holandês, para ser mais preciso, são os bancos de Amsterdã que vão dar o dinheiro para o plantio da cana. Isso significa endividamento externo. Isso significa dependência externa. Isso significa ingerência política dos holandeses na corte de Portugal. Olha como a situação mudou, hein? O grande império agora começa a ser comandado indiretamente por bancos privados de Amsterdã. O trânsito desses banqueiros na corte portuguesa é gigantesco. Bom, outra coisa, no Brasil, o que se faz é plantar a cana, colher a cana, moer a cana e ferver o caldo da cana. Tu deixa isso esfriar, isso vira uma pasta. Tu já brincou de massinha de modelar. É aquilo ali. Ou tu pode usar a imagem daquelas massa de vidro, né? A cor é mais parecida. Aquilo é o açúcar fabricado no Brasil colonial.
Então, não é o açúcar refinado, não é o açúcar que vai para o consumidor. Essa pasta chamada açúcar vai para Lisboa. E aí os mercadores de Lisboa vendem para quem quiser comprar. O que acontecia? Os holandeses iam até Lisboa, compravam essa pasta, levavam para a Holanda e refinavam na Holanda. Então, a chamada fabricação de açúcar refinado, era feita pelas manufaturas holandesas. Então, os bancos holandeses têm o controle da produção de cana. As manufaturas holandesas têm o controle da fabricação de açúcar refinado. Então, a partir de agora, quem tem o controle do mercado de açúcar na Europa são os comerciantes de Amsterdã. Quer dizer, toda uma cadeia econômica em Amsterdã é dinamizada pela produção de açúcar no Brasil. Banqueiros no cultivo, né, no financiamento, manufaturas na fabricação de açúcar, comerciantes na revenda para a Europa. Então tu tem que cuidar que o açúcar é negócio mais da Holanda do que de Portugal, tá? Bom, tu viu que a gente está começando lentamente, estamos descendo na matéria. Semana que vem a gente fecha essa discussão, tá? Tchau. Bom dia, flor do dia. Que bichice. Pessoal, que dia é festa aqui em Caxias? Semana que vem, né? É festa ou é aula? Não é com aula junto, né? Tá. Aonde é que é? No Quinta. Muito bem. Se preparem, quem nunca foi à festa, se preparem. É um horror, claro. Nunca vi tanta bacana de festa aqui em Caxias. Bom, brincadeira, tá? Ninguém fuma aqui. Tá, vamos lá. Posso começar? Bom, vamos começar. Abobados, olha aqui. Tu te lembra? Nós estamos olhando o ciclo da cana. Só para a gente não esquecer que Portugal resolveu fazer o quê? Colonizar o Brasil. Tá? Porque mesmo crise do Império, perdeu a Ásia, praticamente perdeu a Ásia, o Império está falido, tá? Que é uma coisa que ela chamou a atenção no caderno dela ali. Não tem grana em Portugal, a gente tem que botar isso na cabeça. Então não tem dinheiro para investir no Brasil, tá? Mas Portugal resolveu fazer o que para colonizar o Brasil? Ele resolveu primeiro mandar colonos para o Brasil. Para quê? Para produzir uma mercadoria que era cana. Então, colonizar o Brasil significa, né, ocupar com as capitanias hereditárias, que começa quando as capitanias hereditárias, por volta de 1530, já vamos ver a data exata, e produzir o que? Cana de açúcar. Quando é que começa mesmo o ciclo da cana? Por volta de 1530. Então essas duas coisas estão começando. Mas esse negocinho eu queria que tu nunca esquecesse, ó. Colonizar
significa mandar colonos para produzir uma mercadoria. O que orienta tudo? O mercantilismo europeu. Tá? Bom, aí a gente começou a olhar a cana, vamos fechar agora na aula de hoje, vamos fechar o ciclo da cana e começamos a nos dedicar aqui, a isso aqui. Então, olha aqui, a questão, eu sempre falei, vou falar para ti, a questão mais difícil da parte de colônia é justamente esse período do século XVI e XVII. Tá? Então, é ter isso aqui bem articulado, é uma pergunta, na verdade, envolvendo tudo isso aqui. Tá? Muito bem. Começamos a olhar a cana, o ciclo da cana, e descobrimos que, bom, é a base da colônia nos séculos XVI e XVII. Como não tem capital em Portugal, a Holanda é que vai financiar, a Holanda é que vai refinar, a Holanda é que vai controlar o negócio, a distribuição comercial do açúcar na Europa. Então, o negócio da cana é muito mais holandês do que é português. Fechamos a última aula discutindo isso. Hoje, eu queria que a gente pegasse a questão da mão de obra escrava. Então, a tal da escravidão africana. Tá? Então, olha aqui. Primeiro, eles não vão nos perguntar uma obviedade. Eles vão nos dizer que foi escravidão africana. O que eles querem é saber por quê. Tá? Sobre a escravidão, a discussão está cada vez mais profunda em vestibulares. E o problema não, né? A sorte de vocês é que vocês têm uma ótima universidade na região. Tá? E a cadeira de história é maravilhosa. E por isso que a prova não é barbada. Vocês sabem que não é barbada. Então, Caxias, Passo Fundo e URGS têm que preparar bem o vestibular. Não adianta. Tá? Não é uma prova moleza. E essa discussão é uma discussão que ela é muito bem aprofundada aqui na UFRGS. Então vamos tentar esgotar essa discussão. Então, primeira coisa é o seguinte. Eu vou te oferecer algumas afirmações, a gente vai provando ao longo dos dois períodos de hoje. Mas olha aqui, tem 3 maneiras de se explicar o uso do escravo africano no Brasil. Então eu vou te apresentar 3 teorias sobre isso, tá? Elas não são excludentes. Eu até acho que pelo contrário, são complementares. Elas são apenas óticas diferentes de ver o mesmo fenômeno. Então o mais legal é a gente pegar e juntar as 3 para ver se a gente consegue, né, formar o raciocínio sobre isso. Então, a primeira forma de explicar a escravidão africana é o historiador que procura o quê? Como é que se formou o tráfico de escravos, como é que se formaram os interesses em torno do tráfico e, a partir daí, por que foi implantada a escravidão africana no Brasil. Então, peraí um pouquinho. Então, esse pessoal pega um pouco a origem, ao histórico do tráfico de escravos, vamos botar assim. A origem do tráfico. Bom, então o tráfico de escravos africanos, a chamada escravidão moderna, ela vai aparecer no século XV, mais precisamente no início do século XV. Para nós aqui, vale a pena lembrar, no início da expansão marítima, entre a tomada de Ceuta e a descoberta de Cabo Verde. Pô, mas tu acha que a gente tem que ter essa precisão? Não acho. Mas eu acho que vale a pena, né, a gente exigir um pouco mais. Então olha aqui, ó, nós estamos iniciando a expansão marítima portuguesa. A gente está exatamente nesse ponto aqui. Então, para um pouquinho, não se descobriu o Cabo da Boa Esperança, não se chegou ainda em Calicut, não foi descoberta a América,
o Império Português não é um grande império ainda. Nós estamos iniciando a expansão. Muito bem. Os portugueses descobrem Cabo Verde e resolvem produzir cana-de-açúcar em Cabo Verde. Os italianos, genoveses, haviam trazido a cana do Ceilão para a Sicília, né? E a Sardenha produziam com relativo sucesso cana ali. Então os portugueses obtiveram mudas de cana, vão produzir cana ali, porque era uma mercadoria de muito valor, a gente já sabe disso. Bom, então tá legal. Para produzir cana, nós temos que ter mão de obra. Que mão de obra nós vamos usar nas Ilhas Atlânticas? Bem, vamos usar camponeses de Portugal. O problema é que a população portuguesa, ela é muito rarefeita. Se começar a colonizar as ilhas do Atlântico com camponeses, tu vai despovoar o campo português. E tu vai provocar uma crise agrícola, uma crise de alimentos. Então, não tem nem como pensar em fazer isso. Então, nós temos que arrumar uma mão de obra substituindo o camponês português. Bem, aí entra em cena o mercador de Portugal. Os mercadores já acompanham todas as viagens marítimas. E os portugueses, comerciantes, já fazem um intenso escambo com os chefes africanos, com os chefes locais. O que eles escambam? Bom, eles levam tecidos, eles levam azeite e levam uma coisa que é fumo em ramo. Fumo, como a gente está acostumado a ver agora, atualmente. Não é o que vocês usam, é esse mais normal. Tá. E eles escamam por quê? Por marfim, por pedras preciosas, peles. Tá? Aí não é difícil a gente imaginar. Lá pelas tantas houve uma grande guerra tribal. O chefe tribal que o comerciante está negociando tem um elevado número de prisioneiros de guerra. E o comerciante diz assim, vem cá, quem sabe dessa vez a gente troca fumo por prisioneiros de guerra. Está inventada a escravidão. Então, os portugueses começaram a trocar tabaco por prisioneiros de guerra. Os mercadores pegavam esses prisioneiros que eram escravizados a partir de agora e vendidos aos plantadores de cana nas Ilhas Atlânticas. Rapidamente, a escravidão se espalha pelas Ilhas Atlânticas, alcança o sul de Portugal, zona agrícola do sul de Portugal, a zona de Lisboa, sul da Espanha, sul da França e Sardenha. Mais tarde, o grande mercado vai surgir. Os espanhóis vão praticamente eliminar toda a população nativa das Ilhas Atlânticas. E aí, para produzir ali, os espanhóis vão ter que usar escravos. Os mercadores de escravos de Portugal começam a vender aqui. Aí resolvem plantar cana-de-açúcar no Brasil. O Brasil virou o quê? Um imenso mercado de escravos. Então a escravidão africana, segundo essa teoria aqui, a escravidão africana é uma imposição do mercantilismo português. Não tem nada a ver com a, entre aspas, desqualificação do índio, ou com a, entre aspas, qualificação do africano. Tem a ver muito mais com os interesses que estão envolvidos no tráfico de escravos. Só. Então, segundo essa teoria, nesse momento aqui, né, o tráfico é a única mercadoria de Portugal, porque tu vê, a gente não encontrou a América ainda, não encontramos as Índias, então virou a principal mercadoria, tá? Portuguesa, tá? Bom, os lucros são astronômicos, os lucros são muito grandes, obviamente, que para os mercadores de escravos, tá? Agora olha aqui, ó, o Estado português também vai ganhar.
Tá? Vai ganhar como? O rei recebe o dízimo, uma 10ª parte do valor, sobre cada escravo vendido. Então é claro que quanto mais escravos se vender, mais dinheiro entra para o rei. Então os interesses comerciais em torno do tráfico ganham espaço no Estado português. E a partir daí começam a se fazer influir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu não sei, e tá calor. Tá calor. Fundão lá não tá calor? Olha lá, ó. O meião. O frentão. Tá quente. Podia menos 10. Tá menos 10? Ah, tá desligado os fios. Aqui tá. Lá ali tá. Tá? E lá. Tá super calor assim, olha. Ai, eu acho que vou desfalecer. Tá, é uma pequena bichice. Bom, então olha aqui. Bom, aí eu te falei do Brasil, né? Então, peraí um pouquinho. Então, no século XVI... Ô, rico, burro. No século XVI, quando tu pensa em colonizar o Brasil produzindo cana, né? O que acontece? Nós temos no Brasil a simples ampliação de mercado. É isso que a gente tem que ver. Tudo é uma questão de mercado, numa época mercantilista. Então, a escravidão africana vai ser uma imposição do mercantilismo português. Mas quem é que impõe? O Estado português. Vai ser uma imposição do Estado. Como é que o rei impõe? O rei impõe através das autoridades na colônia, através do exército português, através dos administradores portugueses, através dos jesuítas. Mas como é que tu obriga um senhor de engenho a usar escravos africanos? Tu proíbe que ele use escravos indígenas. Tá? É isso que eu digo, ó. As 3 teorias que eu vou te mostrar, elas vão se complementando. Essa aqui não oferece esse tipo de explicação ainda, né? Tá? Mas então tá. Então, primeiro olha pela origem, quer dizer, o tráfico seria resultado já de um histórico de Portugal controlando o tráfico africano. E impõe isso aos colonos que vêm para o Brasil. Primeira teoria. A segunda é a que eu considero a mais fraca, assim, né? Mas ela é usada muito, que é o chamado comércio triangular, que tu tem no teu livro. Então, o comércio triangular. Comércio é paroxítono terminado em ditongo, tem que ser acentuado, né? Como todas as outras palavras que eu não acentuei. Século tem que acentuar porque é uma proparoxítona terminada em vogal. Tráfico também, ó. Proparoxítona terminada em vogal. Proparoxítona terminada em vogal ou consoantes tem que sempre acentuar, tá? Rei, na época se dizia assim, né? Rei. Então é uma oxítola terminada em não sei o quê. Merda, não se esforça para ensinar ninguém, presta atenção. Então, nós vamos pegar 3 polos. Nós vamos pegar, na verdade, a relação da metrópole com as colônias do Atlântico, Brasil e a África.
Então, parei um pouquinho. Nós temos aqui Lisboa, né? Nós temos aqui o Nordeste do Brasil. Nós temos aqui a África. Eu vou botar a Guiné aqui para a gente já começar a fixar. A Guiné é de onde vêm os escravos no século XVI e XVII, tá? São os sudaneses, interior da África, até a Guiné, da Guiné vem para o Brasil. Tá? Depois a gente conversa. Bom, olha aqui. Tu vai ter que pensar assim, ó. Tu é um mercador português. E tu vem para a colônia para vender. O que tu vai vender lá na colônia? Manufaturados. O que eu vou vender lá? Eu vou vender tecidos, né? Utensílios domésticos, peça de reposição do engenho, etc. Agora, o mercado que vai comprar, na verdade, quem é? O mercado são, ou é, o senhor de engenho. Portanto, o mercado é muito pequeno. O mercado brasileiro é muito pequeno. Ele é muito pequeno em valor monetário, tu vende pouco, e é muito pequeno em termos de quantidade também. Então eu vendo pouco e ganho pouco, vendendo coisas no Brasil. Agora vejam bem, se eu for comprar cana do senhor de engenho, a cana vai ser muito mais cara do que eu vender, do que o que eu vendi. Portanto, fica deficitário o meu comércio na colônia. Não vale a pena ir lá na colônia. Então, o que os mercadores portugueses faziam? Eles vendiam manufaturados, tá? Pernambuco, e compravam em Salvador tabaco que era produzido na Bahia. E levavam esse tabaco lá para a África. E lá eles escambavam o tabaco por prisioneiros de guerra. Tudo bem, né? Tá, e daí, Rigo? Bom, agora eles pegam os prisioneiros de guerra e trazem para a colônia. Claro que a gente aqui vai ter que pressupor o seguinte: previamente o senhor de engenho está proibido de usar índios, indígenas. Então ele necessita do produto que o mercador está trazendo. Não é que ele seja obrigado, é que ou ele compra escravos africanos ou ele não vai produzir cana, porque ele está proibido de usar indígenas. Mas quem é que proibiu o rei? Para quê? Para estimular a compra de escravos africanos. O valor cobrado pelo escravo africano é muito alto. Então agora se torna um bom negócio, porque eu vendo uma mercadoria necessária ao senhor de engenho e cara, e compro do senhor de engenho cana-de-açúcar. Então com isso eu torno lucrativo o comércio com as colônias. Então, nessa explicação, a escravidão africana, do ponto de vista do capital, né, português, torna atrativo o comércio dos mercadores com a colônia. É um valor de troca apenas. É uma forma de fazer a cana ficar barata. Ao oferecer o escravo necessário, o mercador tem lucratividade no comércio com a colônia. Mais ou menos. Tá, então, eu vou te mostrar a que eu acho realmente melhor. Porque ela mata muita discussão, tá? Essa teoria, ela é mundialmente conhecida como teoria higgiana. Tem algo a ver contigo? Claro. Bom, na verdade não é minha, eu só chamo ela assim porque é a que eu acho melhor. É a que eu te indico assim para...
Essa teoria é de um historiador brasileiro chamado Jacó Gorender. Tá? O Jacó Gorender escreveu um livro muito bom, mas é só para quem vai fazer história, vai ler, que é o chamado Escravismo Colonial. Então, nesse livro, o Jacó Gorender revolucionou os estudos sobre a escravidão no Brasil. Tá? Ele desmistificou muita coisa. Então, deixa eu tentar te mostrar o seguinte, o que ele fez? Ele, na verdade, ele traça um paralelo, eu vou chamar de evolução, tá? Da escravidão. Ele traça um paralelo da escravidão na colônia nos séculos XVI e XVII e no XVIII. Não é de 16A, é 16E. Ele compara os dois. Então, nós vamos pegar a colônia, vamos fazer de conta que isso aqui é o Brasil, no século XVI, e nós vamos pegar a colônia e fazer de conta que isso aqui é o Brasil no XVIII. E vamos traçar um paralelo. Vamos ver o que vai dar. Então, aqui nós temos o século XVI, e nessa região, que pode usar como referência o Maranhão, se produz algodão na colônia. Agora, esse algodão não é para exportar, esse algodão é vendido dentro da colônia, dentro do Brasil. Então ele é orientado para o mercado interno. Esse algodão é usado para vestir escravos. Eles chamavam de pano de cobrir escravos. O senhor de engenho não vai comprar um pano caro, ele vai comprar um pano barato. Portanto, esse algodão é matéria-prima para um produto barato, para um algodão rústico, usado para vestir os escravos. Bom, como é vendido para o senhor de engenho que não quer gastar muito, esse algodão dá uma lucratividade para o produtor muito pequena. Portanto, há uma baixa lucratividade aqui. Bom, talvez, não vou resolver agora, a gente resolve junto daqui a pouco. Talvez por isso a gente possa explicar o uso nessa região de escravos indígenas. Como escravos. Tá? Bom, na região ao lado nós temos a cana-de-açúcar. Ali o rei de Portugal encontra uma área que é voltada para o mercado externo. Há uma lucratividade relativa, vou chamar de alta, mas sem exagero. Aqui vai se usar africanos como mão de obra escrava. Então parece que há uma explicação. Nas áreas onde a taxa de lucro é elevada, o rei de Portugal impõe a escravidão africana, tá? Obrigando o senhor a comprar. Como é que ele impõe? Proíbe a indígena. Nas áreas onde a taxa de lucro é pequena, o rei de Portugal não impõe a africana. Por quê? Porque não adianta. Ele tolera a escravidão indígena. Tá, mas como é que ele faz? É só fazer. É só fazer. As autoridades fazem vistas grossas, tá? A igreja faz vistas grossas e os colonos usam porque é muito mais barato o escravo africano, indígena, cerca de um décimo do preço do africano. A coisa interessante é que
se proíbe a entrada do jesuíta. Então, franciscano entra, dominicano entra, capuchinho entra. Os padres da igreja secular entram. Agora, não entram jesuítas. Por quê? Porque os jesuítas são intolerantes. Não aceitam a escravidão indígena. Então, no século XVI, não tem jesuíta aqui. No século XVI, tem jesuíta aqui. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre a igreja. Bom, o mais curioso do estudo do Jacobo Allende é o seguinte: no sul da colônia, vamos ao litoral paulista, São Vicente, tem uma produção de cana. Aqui nós estamos falando da capitania de São Vicente. Mas tu vê, a cana está muito distante do mercado principal. Tu vê aqui, ó, o mercador no Nordeste, ele vende manufaturados, ele compra tabaco, ele vende escravos, ele compra cana. Por que é que eu vou lá no sul fazer isso se eu já tenho tudo aqui? Então não é atrativo vender no sul. Então, dificilmente um navio português vai a São Vicente. Então é engraçado isso. Apesar de produzirem cana, estes colonos portugueses têm uma taxa de lucro, também é do mercado externo, mas eles têm uma taxa de lucro muito baixa. É uma área marginal dentro da colônia. Produz cana, mas é uma área marginal porque está distante das rotas principais do comércio português. Bom, então, como o lucro é pequeno, o rei tolera a escravidão indígena na região. Então, essa associação cana-africano, tu vê que ela só funciona no caso do Nordeste. Primeiro, então, não é verdade que só se usou africanos no Brasil. Isso que a gente nota na teoria do Jacobo Allende. Segunda coisa que tu nota, só se usou africanos nas áreas onde os senhores poderiam comprar escravos africanos, que é mais caro. Nas outras áreas onde o senhor não tinha dinheiro, o rei tolerava o uso do escravo indígena, mesmo em áreas da cana, como a de São Vicente. Agora tu pula para o século XVIII. Essa região produtora de algodão também. Está aqui ela. Mas no século XVIII, o algodão ganha o mercado externo. Por quê? Porque a Inglaterra, em plena Revolução Industrial, precisa de matéria-prima em larga escala. Então nós temos o mercado externo de algodão a partir de agora. A remuneração desse senhor começa a ser alta. Talvez, não por coincidência, chegaram os jesuítas aqui. O rei permitiu que eles chegassem. Começou o combate à escravidão indígena. As autoridades começaram a proibir, o exército começou a proibir, os senhores foram obrigados a abandonar a escravidão indígena e se implantou a escravidão africana. Isso é que é legal nessa teoria de Jacobo Allende. Tu compara a mesma região em séculos diferentes e tu percebe a diferença. Por quê? Porque a taxa de lucro se elevando tornou a região atrativa para o comércio de escravos. Aí o rei proibiu a escravidão indígena. O senhor foi obrigado a usar africanos. Aqui é cana, continuam africanos. Aqui já não é mais cana, que no século XVIII nós teríamos a mineração. A taxa de lucro é elevada, a mão de obra é africana. Pronto. Tá?
Então, a escravidão africana é uma imposição do mercantilismo português. É o que as 3 teorias nos mostram. A segunda coisa que as teorias nos mostram é que ela foi uma imposição em áreas que poderiam comprar mercadoria. A escravidão indígena, a teoria nos mostra uma terceira coisa, ela é tolerada, onde a taxa de lucro não torna a região atrativa para os mercadores, quer dizer, os consumidores não teriam como comprar. É isso, tá? Rima tem muito mais, mas é o que eu te digo, a gente tem essas 2 aulas hoje, e eu vou dedicar essas 2 aulas a essa questão de escravidão. Então tem mais algumas informações que eu vou te passar, mas eu vou respeitar o nosso processo, vamos devagar, tá? Bom, para terminar, ciclo da cana-de-açúcar, tá? Para terminar, eu vou te mostrar a estrutura da sociedade da cana, tá? A estrutura social. Então, nós temos uma sociedade rural, onde a habitação é a casa grande e a senzala sim, claro que os escravos. A casa grande, o engenho, é o centro social. Portanto, os senhores de engenho não habitam vilas, eles não moram em cidades. Não é assim, eu tenho lá o meu engenho, mas moro na cidade. Lá no meu engenho mora o capataz que cuida de tudo para mim. Eu vivo nos centros urbanos. Não é isso. O senhor de engenho habita a zona rural. E, portanto, as cidades não têm vida. As cidades não são centros sociais importantes. Eu sei que é uma redundância, mas vale a pena, na hora do vestibular, a gente perceber isso. Então, a cidade, quer dizer, vilas, povoados, tá? Não, cidades, não são espaços importantes. Bom, sendo que o número de consumidores no Brasil é pequeno, são apenas os senhores de engenho, o Brasil não apresenta mercado interno. Não tem mercado interno no Brasil, tá? Então, não tem mercado interno no Brasil. Portanto, não tem classe média no Brasil, porque a classe média, ela é formada exatamente pelos fornecedores para o mercado interno. Comerciantes, funcionários e etc. Não tem nada disso, então não tem classe média. Então nós só temos duas classes, o senhor de engenho e o escravo. Tá? Por fim, é uma sociedade patriarcal. E o que distingue as pessoas de uma sociedade assim é a posse de terra. Quem não tem terra está fora da sociedade. Não tem espaço definido na sociedade. É um miserável. Ele vai ter que se colocar a serviço do engenho. Tá? Muito bem. Sobre o ciclo da cana, era isso que eu queria conversar contigo. Agora, o que a gente vai fazer, Rigo? Olha aqui, ó. Agora, vamos nos dedicar a ver como é que Portugal organizou a ocupação do Brasil. Então, a segunda parte do nosso estudo sobre o século XVI e XVII. Então, nós vamos estudar agora as formas de ocupação do Brasil para produzir cana. Então, deixa eu chamar assim, então,
as formas de ocupação da colônia no século XVI e XVII, quer dizer na época do ciclo da cana-de-açúcar. Na verdade, tu vê que isso tudo é barbadinha, né? São informações, tudo é barbadinha. A primeira forma qual vai ser, Rigo? Vai ser o sistema... desculpa. O sistema de... resfriado. Capitanias hereditárias. Pessoal, são vocês que estão quietinhos hoje ou eu? O que tu acha? Vocês que estão quietinhos. Leia os bilhetes. Professor, você pode escrever um pouco maior? Um pouco. Está muito pequeno aí atrás. Dá para falar comigo? Está muito pequena a letra. O que é? Vocês são movidos a bombom? É só assim? Raiva que me dá. Já pelo menos pegaram os bombons ali nas vigas? Não? Tem uns 6 bombons ali da semana passada, sério? Achei esses papéis no quarto do meu irmão. Será que é para anotar recados? Pelo tamanho, eu acho que sim. Deixa eu ver o que é isso. Isso aqui são bilhetes, papéis para o teu irmão anotar bilhetes, assim, tá? Faz uma coisa para mim. Sempre que tu achar isso aqui no quarto do teu irmão, tu me traz, tá? Ai, guria, como tem gelo. Não custava caro capturar indígena. Tá, nós vamos falar sobre isso quando a gente falar das bandeiras, mas não, né? Quer dizer, o que vai acontecer? Vão surgir os bandeirantes que vão cercar as aldeias e vão capturar índios. Tá? Quer dizer, é muito mais barato indígena do que o africano. Tu vai capturar lá na África, tu vai ter que controlar esses africanos nas fortalezas, como a Guiné, tu vai ter que embarcá-los, a taxa de mortalidade é enorme e o preço, portanto, no chamado mercado final, que é o Brasil, é muito elevado. O preço do indígena, já que é uma mão de obra local, é muito mais barato. Tá? Então, por isso que o indígena é muito barato. Bom, então olha aqui. Então, o sistema de capitanias hereditárias, olha aqui. O que aconteceu? O rei de Portugal, em crise, resolveu colonizar o Brasil e resolveu produzir cana-de-açúcar. Para isso, ele começou a ver formas de colonizar, de trazer colonos. Como é que nós vamos levar colono? Bom, mas então não tem dinheiro em Portugal. Então nós vivemos o quê? Nós vivemos uma época de crise, que é exatamente aquela crise de 1530, onde há uma falência financeira do Estado. Tá? Falência financeira do Estado português. Então, nesse quadro, o que o rei vai fazer? O rei vai tentar atrair a
vou chamar assim, o investimento privado. Então vamos tentar, já que não tem dinheiro no Estado, vamos tentar atrair iniciativa privada. E aí nós vamos privatizar a colônia. Por isso, bateu, não vou te incomodar mais. Então vamos interromper aqui e a gente continua no outro período.